Sejam bem-vindos a mais um episódio do ProsperaCast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial. Eu tive a honra de chamá-la como meu mestre, meu professor. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de dinheiro. Então fica ligado aí, galera. Acompanha até o final, que vai vir muita coisa boa. Hoje vamos falar sobre educação financeira com economista e fundador do canal Camaleão Financeiro, Marçal Rogério Riso. Marçal, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite aqui para a gente, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e levar esse tema que é tão relevante, né, para nossos ouvintes aqui, que é a educação financeira. Bom, primeiramente, obrigado, né? E tem uma frase importante aqui, né? Que sempre o aprendiz supera o mestre. Então, eu que hoje estou aqui aprendendo com você, certamente esse bate-papo a gente vai evoluir muito aqui. Agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos bater um papo aqui importante sobre educação financeira. Opa, legal. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. Obrigado pela palavra aí. E vamos lá, conta um pouquinho pra gente, Marçal, como que foi essa ideia, né, de chegar à sua formação em economia. Então você já tem uma bagagem aí, né, já tem uma história nesse mundo aí de finanças e veio essa ideia de criar o canal Camaleão Financeiro. Como que surgiu essa ideia? De onde veio? Comenta um pouco pra gente também como foi a sua formação em economia, por que a escolha desse curso, né? E como que é essa caminhada nesse mundo aí de economia e finanças? Bom, Vitor, o que aconteceu? Vamos por partes aqui, né? Eu sou natural de Jales, uma cidade perto, que é a 160 quilômetros de Três Lagoas, e eu fiz economia porque eu queria ser político. Então, o meu sonho era ser político. Então, desde os 12 anos de idade, eu colecionava santinho, eu assistia o horário eleitoral. Sempre gostei da política, né? Rapaz, é a primeira pessoa que eu já ouvi falar que tinha o sonho de ser político. Que legal. E aí eu busquei um curso que tinha muito a ver com política. E nas pesquisas que eu fiz, eu vi que economia ou sociologia, né, que depois a gente buscava a vertente da ciência política, me levaria muito próximo ao mundo da política. Eu acabei optando por fazer economia. Aí eu fiquei 5 anos na faculdade. As disciplinas que eu mais gostava eram disciplinas que envolvia setor público, questão de crescimento econômico, desenvolvimento econômico. Tinha interesse pelas disciplinas voltadas aí para as finanças, mas não tão quanto eu tinha pelas disciplinas que envolvia o setor público, porque a minha intenção era ser economista no setor público, né? Tentar depois ir para a área política. Nesse meio, vamos dizer, no meio da faculdade, eu tive uma professora, a professora Vera Cepeda, que ela soube do meu sonho. Ela falou: então você vai falar em público, você vai pesquisar, você vai desenvolver um pouco mais esse lado voltado para a política. E nisso eu comecei a falar em público, peguei o gosto de falar em público. Aí ela falou: por que você não dá aula? Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer uma especialização, depois eu fui fazer mestrado, e aí acabei entrando no mundo acadêmico e não saí mais. Aí eu deixei a política de lado e fiquei no mundo acadêmico. Mas durante o andar da carruagem aí no mundo acadêmico, eu fui vendo que a educação financeira estava muito distante do aluno, muito distante dos próprios professores, muito distante da população em geral. Aí eu desenvolvi a ideia de buscar um pouco mais de informação, pesquisar o mundo da educação financeira e dos investimentos. Então, dessa forma, eu deixei a ideia do setor público e ingressei na ideia, no mundo, vamos dizer assim, da educação financeira. Então, foi essa trajetória. Um pouco diferente, mas, digamos assim, acho que eu cheguei num caminho interessante, né? Num caminho que a política feita com P maiúsculo ajuda pessoas. E eu acredito que a educação financeira também ajuda pessoas. Então, a ideia da política ficou para trás e assumi a ideia de ser educador financeiro hoje.
né? Então, desde 2016 eu venho aí pesquisando, venho tentando, né, ganhar conhecimento nesse mundo da educação financeira. Legal, muito bom. De fato, a educação financeira é um tema que eu acho que precisa ser mais difundido, mais trabalhado. A gente vê que o brasileiro não tem uma cultura, né, de buscar a educação financeira, ainda falta muito. Agora que está começando a entrar na base da grade curricular ali, né, nas escolas do ensino médio ali, não sei nem se isso já foi para o ensino fundamental, se não ainda acho que deveria também, é muito importante, né, aprender desde cedo. A gente vê que países mais desenvolvidos têm isso, né, na grade ali. Eu vi uma reportagem certa vez, não lembro se foi no Fantástico, falando de Singapura, né, que lá eles começam desde muito cedo, até na pré-escola, né, a falar de dinheiro, falar de finanças, né, então aprender a lidar com isso é de fato algo que faz a diferença na vida futura, mas é uma sementinha que tem que ser plantada o quanto antes melhor, né, mas nunca é tarde também para poder se desenvolver. E nessa sua trajetória de finanças, professor, como o que você tem se deparado, assim, qual que é a maior dificuldade desse pessoal, o que eles mais te perguntam, te questionam em relação a essa área de finanças propriamente dita? Bom, vamos lá. A gente tem que entender o dinheiro como algo positivo na nossa vida. Mas a cultura nossa, a gente vê o dinheiro como algo ruim. Então a gente tem crenças, né, achando que o dinheiro é algo do demônio, que o dinheiro não traz felicidade, que rico é desonesto. Então existem essas crenças na sociedade. E um outro ponto que eu gosto muito de falar, eu sempre que posso coloco isso de forma pública, né? Para aluno, para colega, para quem eu conheço, né, que tem uma certa proximidade, a ideia de não querer falar de dinheiro. Por que a gente não quer falar de dinheiro? Então você vai num churrasquinho, você fala do Neymar, você fala da vizinha, você fala do que está acontecendo na Ucrânia, mas não fala de algo que está acontecendo no nosso bolso, que é o dinheiro. E aí a Natália Arcuri, que é uma educadora financeira, dona do canal Me Poupe, maior canal de educação financeira do mundo, ela usa um termo interessante lá. Ela criou o termo dinheirofobia. Nós temos medo de falar de dinheiro. Então nós estamos num churrasco. Se eu falar que eu invisto, se eu falar que as minhas ações lá na minha carteira vão bem, você vai falar que eu sou metido, você vai falar que eu quero me aparecer, então eu não vou falar de dinheiro. Eu estou bem com o dinheiro, mas eu não vou falar. O inverso, eu vou te falar que eu sou quebrado, que eu não sei lidar com o dinheiro, que eu estou devendo, né? Como diz no Brasil, até as cuecas. Aí você vai falar o quê? É um imbecil, uma besta, um burro e não sabe lidar com o dinheiro. Então, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, falar de dinheiro é algo que assusta as pessoas. Então, a gente tem essa pegada de não falar de dinheiro. Então, a gente não aprende nem com algo próspero, né? Até o nome aqui, eu gostei do nome do canal, né? O Prospera, a gente está aqui trocando ideia, nós estamos aprendendo, né? Exato. E se eu ensinar algo para você de educação financeira, você vai aprender. Mas nem sempre você está disposto a ouvir. A nossa sociedade está dessa forma. E o contrário também, você aprender com meus erros. Sim. Então, quando a gente não fala de dinheiro, a gente não aprende nem com os acertos e nem com os erros. Então, esse, para mim, é o pior problema que a gente vive na sociedade brasileira. E tem um detalhe, eu acredito que isso tem um propósito. Tem muita gente ganhando com o brasileiro endividado. Então pode ter certeza que tem uma parcela aí da população que gosta que o Brasil continue desse jeito. A gente vivendo da dinheirofobia, acreditando que o dinheiro é algo ruim,
acreditando que o dinheiro não traz felicidade, acreditando que rico é desonesto, o cara é rico porque enganou alguém. Então, tem essa pegada que a gente tem que romper com isso. A gente tem que inverter essa lógica e pensar o seguinte: dinheiro é meio. É meio do quê? É meio de realizar sonho. É meio de você ajudar teu pai. Imagina quantos jovens que vai ter que ajudar os pais. Quantos jovens que vai ter família, vai ter que ajudar o filho. Então, vai ajudar por meio do quê? Por meio do dinheiro. Agora, a gente não pode também colocar o dinheiro como fim. Então, agora eu vou brigar com todo mundo pelo dinheiro. Não. Eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Também não. Então, dinheiro é meio. Dinheiro não pode ser fim. A gente tem que colocar o dinheiro no meio do quê? Da realização de um sonho, no meio de uma caridade, no meio de ajudar alguém, no meio de você ter uma qualidade de vida melhor. Então não tem mal nenhum em querer o dinheiro próximo de você. Eu quero dinheiro próximo de mim. Eu não vou colocar o dinheiro como meu Deus, né? Sim. Vou colocar ele à frente de tudo, não. Mas eu quero o dinheiro, ganho honestamente, ganho com o suor, né, do meu trabalho, de forma honesta. Eu quero ele perto de mim. E assim, quando a gente sabe que o dinheiro é duro para ganhar, a gente valoriza ele ainda mais. Então, acho que o pior problema é esse, a gente não olhar para o dinheiro como deve ser olhado. Exato, é legal. E você comentando aqui, eu me lembrei de uma definição de um mentor que eu tive lá em 2017, mais ou menos, que foi o Eduardo Moreira. Né? Acompanhei ele durante bastante tempo, né? Fiz uma mentoria ali com ele, estudei bastante ali os programas que o Eduardo Moreira fazia na época. E logo no começo de um dos programas dele ali, ele traz uma definição que diferencia dinheiro e riqueza, né? Que é algo que o pessoal confunde muito também, né? A riqueza é aquilo que de fato vai te trazer algum benefício. O dinheiro é simplesmente uma forma de concentrar uma riqueza para você fazer uma troca por outra. Né? Por exemplo, né? Você no deserto, você não vale nada você ter $1 milhão lá. Mas se você tem um galão de água, vai suprir a sua sede e poupar a sua vida, muitas vezes. Né? É uma riqueza a água naquele momento. Né? E até isso evita muita gente de fazer coisa errada também, né? De, às vezes, pensar essa confusão de dinheiro e riqueza, às vezes entrar em negócios fraudulentos, né? Igual teve uma época em muitas pirâmides financeiras, né? E aí o brasileiro, por não ter a educação financeira e não saber diferenciar, acaba por, no sonho de querer ganhar muito rápido, né, da noite para o dia, né, essas coisas milagrosas, acaba entrando em negócios que acabam levando à falência, inclusive, né, que eu conheci casos assim, infelizmente, né, amigos que entraram nessas pirâmides e se afundaram. Tem negócios bons legítimos, mas nada vem assim do dia para a noite, como o senhor bem mesmo colocou aí, né, tem o suor do trabalho, tem o tempo de maturação para que possa, né, se construir. E dentro dessa questão que você comentou de construir essa mentalidade, vamos dizer assim, né, para o brasileiro. O que hoje você acha fundamental para começar a construir essa base, assim? Porque a gente tem uma cultura, de fato, né, de não valorizar. Como o senhor bem colocou aqui, às vezes a gente conversa até de sexo numa reunião familiar, mas não fala de dinheiro. É impressionante, né? E às vezes parece que a pessoa está sendo... querendo se aparecer, se ela fala, né, que está indo bem em finanças e tal, e tem essas travas, né? Como você acha que essas questões comportamentais a gente pode trabalhar para que a gente crie mais essa cultura? Boa pergunta. Um outro ponto, né, complementar o que você falou, é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A sociedade fala muito no ganhar. Então a gente foca no ganhar, 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 e a gente não foca no gastar. Então, muitas vezes, a pessoa ganha muito bem, mas gasta melhor ainda. O que acontece? Ela não tem uma educação financeira adequada. E aí, ela não tendo a educação financeira adequada, ela vai se endividar e depois pode se tornar um inadimplente. Então, esse é um ponto. Então, nós erramos em maneira geral, a sociedade como um todo. A gente tem filho, a gente fala para o filho que o filho tem que estudar
para ganhar bem. E em nenhum momento a gente vai falar para o filho, você tem que pensar como você vai gerenciar teu dinheiro. Como que você vai gastar o teu dinheiro. E um outro verbo importante aqui, o investir. Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então eu sempre costumo brincar, né? Uma brincadeira séria aqui, você ganha o seu dinheiro, verbo ganhar, aí você gasta uma parte desse dinheiro, faz uma parte sobrar, que não é sobrar de certa maneira, você direcionou aquele dinheiro para aquela caixinha, ela vai lá para o investir. O que é o investir? É você colocar uma roupa nele e mandar ele trabalhar. Fala, ô dinheirinho, vai lá, vai trabalhar. Põe o uniforme nele e manda ele trabalhar. E ali ele vai trabalhar por meio dos investimentos e vai te trazer rendimentos. Então isso é uma outra coisa que a gente deveria aprender um com o outro. Então eu acredito que a partir do momento que a gente disseminar a cultura do gastar de forma inteligente e do investir de forma inteligente, vai ter a troca de ideia. E uma outra coisa, algo que já mudou muito, a informação. Hoje nós estamos aqui, trocando informação, gerando um conteúdo que está falando de dinheiro. Quando não tinha internet, não tinha YouTube, era muito mais difícil disso acontecer. A pessoa tinha que ir numa livraria, numa biblioteca, pegar um livro e tentar aprender por meio do livro. Curso, ela tinha que ir até um local que tivesse esse curso de forma presencial para aprender com esse curso. Então, era uma dificuldade maior. Hoje está muito mais acessível. E a gente vê o gráfico das pessoas que estão, por exemplo, investindo em bolsa, está aumentando. Ainda não é como outros países do mundo, mas já teve um avanço. A gente tem que ver de onde a gente saiu e para onde a gente chegou. A gente está andando nisso. Eu falo que a passos largos. Agora, um detalhe importante. Até o outro dia uma pessoa falou, você fala de educação financeira lá no teu canal, mas você tem que lembrar que tem muita gente que passa fome. Eu falei, sim. Eu acho até que essas pessoas que passam fome, elas ainda não estão no ponto de receber educação financeira. Elas agora têm que receber ajuda. Ajuda para quê? Para ter o mínimo possível em casa. Para ter pelo menos 3 refeições por dia. Agora, quantas pessoas que têm uma renda considerável, segura, uma renda boa, estão endividadas? Aí cabe a educação financeira. E um outro detalhe, vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente aprende a lidar com a água, com a falta da água, quando nós estamos num período de seca ou quando nós estamos num período de chuva? É na seca, normalmente, que vai lembrar que ela faz falta, né? O dinheiro é a mesma coisa. Quando a gente tem menos dinheiro, a gente tem que cuidar dele melhor ainda. Porque ele vai fazer muito mais falta para a gente se a gente cuidar dele mal. Então, eu sempre falo, gente, o hábito, por exemplo, de poupar, que seja R$1 por dia. É para criar o hábito. E aí você cria o hábito, aí você coloca o dinheiro para trabalhar, aí você vê o resultado, aí você se anima, aí você guarda R$1,50 por dia. Aí você cria o hábito, né, amplia esse hábito e a partir daí você cria uma cultura, uma mentalidade, como você acabou de perguntar, né? Uma mentalidade da pessoa que ganha, que consegue gastar menos do que ganha. Porque muitos, o que eles fazem? Eles acham que o cartão de crédito é a extensão do salário, o limite do cartão, né? É a extensão do salário, faz a conta da parcela. Então, quanto que vai custar isso? Isso vai custar R$2.000. R$2.000 eu não tenho, mas se eu dividir em 10, vai custar 200. 200 eu tenho. E aí começa a fazer o quê? A bolinha de neve. Exato. Então, tem que mudar essa cultura. A cultura tem que mudar a partir do hábito. Do hábito do quê? Do hábito de investidor. Tem que criar essa cultura. E a cultura começa com R$1 por dia. Não precisa mais que isso, gente.
É criar o hábito. O hábito é importantíssimo no mundo da educação financeira. É legal isso que você pontuou, e o hábito não é algo que também se faz do dia para a noite, né? O hábito, ele... eu vi também, eu não lembro qual foi o livro que ele fala que o hábito você não cria, você substitui o hábito, né? Então, se você tem o hábito de não poupar, você vai ter que substituir esse hábito, né? Por esse hábito de poupar. E é muito legal, como você falou, pô, começar só com R$1, né? Para ir criando esse hábito de ver aquele dinheiro parado, porque tem gente que não se aguenta mesmo, né? Tá um pouquinho parada, vai queimar, vai torrar. E outro ponto muito bacana que você comentou é que educação financeira não é só para quem ganha pouco, para quem está endividado, pelo contrário, né? Que tem pessoas que ganham bem, mas também tem esse hábito de gastar mal. Às vezes é aquele negócio de estar sempre o padrão de vida acima do que ele recebe, né? Esse é um problema que eu vejo que é muito comum também. Eu tenho colegas concursados, concursos bons, né? Tem militares, né? Tem médicos, eu tenho colegas médicos, né? Que a partir da hora que assumiu um cargo melhor, o padrão de vida, tipo assim, eles elevaram muito acima do que eu que era. Então eles não esperou se consolidar naquela nova fase, vamos dizer assim, para poder depois vir trazendo degrau a degrau, né, o seu padrão de consumo, né? Então a pessoa passou num concurso lá, ele já financia um carro muito mais caro, aí como você bem colocou, pô, ele não consegue pagar aquilo ali, mas a parcela ele consegue, vai diluir, só que aí tem juros em cima disso, do financiamento, né, e aí tem os custos que não aparecem ali na hora de um IPVA, de um seguro, né, pior ainda se não tiver o seguro e sofre um acidente, alguma coisa, vai comprometer muito mais a renda dele naquele período. Então, de fato, essa questão comportamental é algo que pode se dizer assim, que seria a base, né, para as finanças caminhar bem, né? E um outro ponto, né, que eu me lembrei aqui também foi que essas pessoas que evoluem mais, vamos dizer assim, eles acabam tendo esse hábito muito mais cedo. Eu vi um vídeo do Flávio Augusto, foi bem engraçado, até que ele estava num podcast, né, comentando, se eu não me engano, era com o Thiago Brunet. E daí o Thiago pergunta para ele faz duas perguntas em seguida. Ele fala, cara, quanto você vendeu o seu time de futebol? Quanto você vendeu? Aí ele falou, próximo dos 2 bilhões. Eu não lembro se era dólares ou reais, mas próximo de 2 bilhões, é muita grana. Falei, agora me fala uma coisa, quanto custa esse óculos seu? Aí ele, não, então, antes de eu falar, o óculos de vista, de grau ali que ele estava usando, antes de eu falar, eu quero saber o que vocês acham. Aí eles não querem palpitar ali, e aí pergunta pro cameraman, que tá ali, o videomaker, né? Fala, quanto você acha que custa o óculos dele? Ah, deve custar uns $500. Pô, $500, você acha que custa, então, na base de uns R$2.500? Ah, mais ou menos. Aí pergunta pro outro que tá de auxiliar ali, eu já falo, né, um pouco mais disso aí, né? Chuta um pouco a mais. Ele fala, cara, eu paguei nisso aqui, acho que $12. Falou $12 e detalhe, era um lote de óculos, né? $12 vinha 8 óculos lá, se eu não me engano. Então por quê? Falou, eu só comprei aquilo que me atende, eu não preciso patrocinar uma marca ali só para poder me aparecer. Então entra também muito a questão do ego, né? Falando nessa questão financeira. E essa pessoa que você comentou que está vivendo nesse padrão acima, né? Ou a pessoa que já está endividada, o que ela pode fazer para ela começar a reverter esse cenário que ela se encontra, vamos dizer assim? Bom, vamos aqui também por partes, né? A questão, educação financeira é comportamento. Então, não é número, não é conta, porque se fosse assim a gente não conseguiria aplicar a educação financeira para criança. Então, educação financeira é comportamento, é apagar a luz, né? A gente sai daqui, para que eu vou deixar a luz acesa, né? Consumindo, gerando um gasto, sendo que não tem necessidade. É desligar o ar na hora que sai do cômodo, é fechar a torneira na hora que está escovando os dentes, né? Então, tomando banho, um banho mais curto, com o chuveiro nos momentos que deve ficar ligado, que deve ficar desligado. Então, são comportamentos. Aqui eu estou dando comportamentos do dia a dia, coisas pequenas que a gente muitas vezes não se atenta, né? E quando a gente vai falar de educação financeira para criança, a gente entrega esses pontos para eles, né? Como se comportar numa compra no supermercado, né? As dicas, muitas dicas que podem ser passadas. Então, tudo isso é educação financeira. Agora, para aquela pessoa que vive no padrão, naquele degrau de cima, é complicado. Por quê? Porque ela tem que se conhecer.
Então, o primeiro ponto é um autoconhecimento. Ela tem que se conhecer, ela tem que ver que aquilo ali não está sendo legal para ela, que aquilo ali pode comprometer o futuro dela, porque agora ela está numa fase produtiva, como você citou exemplos aí, né? Está ganhando bem, tem saúde, aceita desafio, se precisar mudar de serviço, muda com facilidade, se precisar fazer uma transição de carreira, ele faz. E na hora que ele chegar numa idade mais avançada, não vai ter o mesmo vigor, nem físico, nem psicológico. Às vezes tem alguma coisa que vai prender ele, uma família, por exemplo, para você deslocar de uma cidade é muito mais difícil do que um jovem, né, que passa num concurso, ele se desloca muito fácil. Então tem todos esses pontos que tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro ponto, faz um diagnóstico do que ele ganha, do que ele gasta. Fez o diagnóstico, no que ele gasta. Agora ele chegou àquela conclusão, que ele gasta um número X, um número Y aí. O X é algo essencial. O Y é algo que pode ser deixado de lado, é algo supérfluo. Começa a cortar esse supérfluo aos poucos. E não dá para cortar de uma vez também, né? O hábito, como você falou, tem que ser mudado. Então, ele pede todo dia comida no iFood. Então, ao invés de pedir todo dia, corta 2 dias na semana. Então, já vai, ao invés de pedir 7 dias, ele pede 5. Passa um tempo pedindo 5, já tira mais 1. Então, pede 4. Ali já vai gerar uma economia considerável. Faz uma análise. O que ele tem lá na casa dele? Ele tem Netflix, tem Prime Video, tem Globoplay, assina aquele monte de coisa que ele não assiste. Corta. O que não usa? Corta. Começa a enxugar os gastos aí. Roupa. Compra roupa com frequência. É necessário comprar roupa com frequência? Começa a se perguntar. Sempre busca aquela pergunta que vai levar ele a uma reflexão, comparando a vida financeira dele naquele momento que ele está ali, né? Vamos dizer assim, tudo bagunçado, tudo endividado, e começa a mudar aos poucos. Começa a descer o degrau. E aí, o que ele vai fazer com esse dinheiro que ele consegue economizar? Põe para trabalhar. Começa a ver que o investimento dá resultado. E começa a pensar a longo prazo. Aqui tem que ter aquela visão do Thundercats, né? Além do alcance aqui. Tem que enxergar lá na frente. Por quê? Porque não se esqueça, gente, os últimos anos de vida das pessoas são anos caros. Você vai gastar com medicamento. O teu plano de saúde vai custar mais caro, né? A gente sabe que muda a faixa etária, o plano de saúde muda. Não estou torcendo para ninguém ficar doente e precisar de cuidador, mas se precisar vai ter que pagar um cuidador. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E tem um outro detalhe aqui que agora eu vou chutar a canela de muita gente, né? Não acredite no INSS. A conta não vai fechar. Então não dá para mim esperar que o governo vai fazer tudo por mim. Não dá conta, a conta não fecha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar o meu futuro. Eu tenho que enxergar a minha vida financeira, a minha carteira previdenciária lá na frente. Quanto antes você começar, você já tocou nesse ponto, né? Melhor. Por quê? Menos energia agora que você vai colocar ali na tua carteira, para lá na frente ela dá aquele, vamos dizer assim, é igual um avião, né? Vai dar aquela subida e depois você tem um ganho exponencial, o poder do juro composto. Sim. Então a gente tem que começar a ver a vida a longo prazo, gente. Não adianta, eu tenho um problema com questão de quilos, né? Não adianta eu querer emagrecer 20 quilos numa semana. Eu tenho que emagrecer meio quilo por mês, para ao longo de X semanas eu chegar lá nos meus 20 quilos mais leve, não é? Eu vou conseguir,
com menos esforço, menos sofrimento, mudando pequenos hábitos. Menos risco de desistir no meio do caminho também, né? Porque não fica algo muito discrepante da realidade que vem acontecendo. É muito legal. Esse ponto que você falou de não mudar muito drasticamente, assim, né? Porque também a gente vê as pessoas, às vezes, querendo, no calor do momento ali, né? Quer mudar algo muito rápido e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Aí faz algo, né, que não fica sustentável, né? Faz por um período e aí escorrega de novo, que até formar o hábito, de fato, né? Leva-se um tempo. E você colocou essa questão do INSS, né? Que a pessoa não pode contar muito com o INSS. E o que cada um de nós pode fazer para construir? Por onde começar a investir? Se a pessoa não tem... se ela está saindo das dívidas agora, vamos supor que já venceu esse primeiro passo, né? Consegui quitar todas as dívidas, né? E agora eu vou caminhar ali para produzir de forma que me sobre uma reserva financeira, para não deixar ela ali parada debaixo do colchão. Como que eu posso criar esse hábito do investimento, vencer essa barreira de medo, né, de investir? Porque quando eu fui investir a primeira vez também, me dá aquele gelinho na barriga. Tudo que você não está acostumado, né? Você fica com o pezinho ali atrás. Então, para dar esse primeiro passo, o que a pessoa pode fazer? Por onde começar? Qual tipo de investimento seria mais adequado para o investidor iniciante, vamos dizer assim? Então, vamos lá. Então, ela diagnosticou as contas, né? Fez lá o roteiro da vida dela, né? Desenhou o roteiro da vida dela. E nesse roteiro da vida dela, ali ela teve já a ideia de quanto que ela consegue todo mês aportar em algum investimento. Então ela vai manter uma meta. Uma meta, você tocou no ponto importante, uma meta alcançável, né? Não adianta fazer uma meta que eu não alcanço, né? Que vai ser uma meta que eu vou abandonar ela no meio do caminho. Então vamos supor, vou voltar lá no R$1 por dia para começar, né? Então, todo dia eu guardo meu R$1 lá, chegar no final do mês eu tenho meus R$30, aí eu vou investir em algo. Tem 3 pontos aqui importantes. Eu tenho que entender o retorno que eu busco, o risco que eu topo correr, né? E o tempo que o meu dinheiro vai ficar aplicado, que é o que a gente chama de liquidez. Então, eu vou pegar esse tripé e vou ver o que esse tripé encaixa no dinheirinho que eu guardei lá. Ah, então eu quero colocar esse dinheiro daqui a 20 anos eu aposentar. Então eu posso colocar num investimento de longo prazo com risco um pouco maior. Por quê? Porque se der algum probleminha ali, eu ainda tenho como me recuperar. Então, é um ponto importante. Mas para quem é iniciante, eu sempre falo, começa com a renda fixa, né? Procura um investimento, um CDB, um LCI, um LCA. Hoje tem fundos de investimento e que tem um risco menor. Então, coloca o dinheiro lá e vai vendo esse dinheiro dando resultado. Aí você vai se animar, vai perder esse friozinho na barriga que você acabou de falar. Aí você vai para um fundo imobiliário, por exemplo. Pega um fundo imobiliário mais seguro, né, que tenha um menor risco. Todos têm risco, mas um menor risco, um risco mais calculado. E aí coloca lá no fundo imobiliário e vai conhecendo o investimento. Mas vai dosando isso aí. Já não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, gente. Diversifica. Então, coloca um pouco em renda fixa, coloca em CDB, LCI e LCA. São 3 fundos garantidos, né? O Banco Central garante até 250 mil aí, né, por CPF. Então, um fundo mais tranquilo, né? Um investimento mais tranquilo. Aí, o fundo imobiliário já é uma renda variável, mas é uma renda que te traz um rendimento mensal interessante, né? Então coloca lá no fundo imobiliário, vai obtendo os rendimentos mensais e vai reinvestindo e vai ganhando confiança. Num passo futuro, aí você pode ir para ações, né? Depois você se sentir seguro, conhecer bem
o investimento. E um ponto aqui, onde eu devo investir em primeiro ponto? Em conhecimento. Então, buscar informação. Hoje, eu acabei de falar, a informação está muito acessível. Ninguém investe mais e nem precisa investir no escuro. E aí, eu vou procurar o gerente do banco. Tá, como você já falou, o gerente é o gerente do banco. Ele trabalha para o banco. Ele vai arrumar um investimento melhor para o banco. Então, estuda se aquele investimento que ele te indicou realmente é algo que te atende. Se não for, aí você pode montar uma conta numa corretora ou discuta com a gerente do seu banco, né, ou com o gerente do seu banco, tenta achar uma alternativa melhor, mas para isso, gente, você tem que estar preparado. Por que a gente estuda tantas outras coisas e não estuda algo relacionado ao dinheiro, ao investimento? E eu acabei de falar, a informação está aí, está fácil, está na mão. Tem muito canal no YouTube interessante hoje, falando de investimento, te ensinando o que é um CDB, um LCI, um LCA, um fundo imobiliário, uma ação. Diariamente, tem analista apresentando como que foi o fechamento da bolsa, como que as empresas se portaram ao longo do dia, né, as ações da empresa. Então a informação está aí, está solta, gratuita para a gente, e a gente vai ficar preocupado muitas vezes com a novela, né, com informações que não nos trazem nenhum ganho, e esse que pode trazer um ganho, você colocar o dinheiro para trabalhar para você, você não busca informação. Legal, muito bom. Eu me lembrei aqui de um ponto, né, a gente falando de investimento, eu lembrei que o primeiro contato que eu me lembro de investimento foi na igreja. Por quê, né? Porque eu venho de uma família, né, que tem essa tradição religiosa, né? Meus pais evangélicos, então desde criança, né, sempre segui ali em igreja e tal. E na igreja a gente aprende que você tem que seguir os princípios ali, né, de Jesus, para que você herde a vida futura, vamos dizer assim, né? E isso é um investimento, né? Eu preciso abrir mão de alguns prazeres hoje para eu poder, né, ter algo maior futuramente. Isso também é o que acontece, né, quando a gente fala na área das finanças, né? Muitas vezes eu preciso ter esse comportamento, né, de abrir mão de um desejo hoje, que às vezes é supérfluo, muitas vezes, que vai me dar um rendimento muito superior futuramente. Então é só um lembrete que eu tive aqui, que às vezes o investimento, como você diz, é comportamental. Às vezes não está só ligado a dinheiro. Quando fala investimento, a gente já lembra muito das finanças, lembra do dinheiro, mas vai muito além disso, né? O investimento está presente em diversas áreas aí da nossa vida. E você comentou dos investimentos seguros aí, LCI, LCA, o CDB. Para quem não teve contato, né, o que significa essas siglas, né, e onde ele pode buscar mais sobre isso, além do canal Camaleão Financeiro, obviamente, né, para poder ele ir se inteirando e vendo que tipo de investimento seria mais adequado ali para ele. Tá, vamos lá. Então, o dinheiro, ele tá aí, né, no mercado. Ele passa de mão em mão. O banco, ele pega o dinheiro de um investidor e repassa para um tomador. Uhum. O que o banco faz? Ele vende, vou chamar de papel aqui. Ele vende um CDB para você, por exemplo. Aí o que você faz? Você empresta o dinheiro para o banco, né? O banco te entrega esse papel, esse CDB, e lá nesse papel tem o tempo que ele vai te devolver o dinheiro com um retorno. Então isso seria um CDB. Você emprestando dinheiro para o banco. A empresa, ela também pega dinheiro emprestado. Aí, como que ela pega esse dinheiro emprestado? As grandes empresas, as empresas de capital aberto, elas pegam dinheiro emprestado por meio de ações. Elas emitem, vamos chamar aqui de papel, né? Vou explicar de uma forma bem simples aqui, para as pessoas entenderem, né? Elas emitem um papel, e esse papel,
também vai para você. Você compra esse papel, que é uma ação, e essa ação fica na tua mão, você fica sócio da empresa por um determinado tempo enquanto esse papel estiver na tua mão. Então, a empresa não foi ao banco pegar dinheiro, ela pegou dinheiro no mercado. Então, é uma forma também de pegar dinheiro. O LCI já é um papel relacionado ao setor imobiliário. E o LCA já é um papel relacionado ao setor de agronegócio. Onde você consegue comprar esse papel, entre aspas, aqui? Em qualquer banco. Se você for hoje no Banco do Brasil, por exemplo, você consegue colocar o teu dinheiro tanto em CDB, quanto em LCI, quanto em LCA. Ações, até o Banco Brasil hoje também comercializa ações. Você entra lá no setor de investimento da tua conta, você consegue comprar ações. Mas também há a possibilidade, e aí vai ter uma gama muito maior, né? Uma diversidade e uma quantidade, né, muito maior nas corretoras. Então você abriu uma conta na XP, na Clear, na Rico, no BTG, e ali dentro você também consegue comprar esses papéis de maneira geral. Então a forma, quem está começando ainda está inseguro, pode até começar pelo bancão lá, né? Vamos chamar assim. Mas devagarinho vai já buscando uma corretora. O Bradesco tem a corretora própria dele. Quem tem conta no Bradesco já consegue também ir lá para o setor de investimento e fazer esses investimentos. Então, hoje tem múltiplos caminhos aí para você investir em muita coisa, né? Aqui a gente poderia falar opções, aí já ia dificultar muito, porque já é um pouco mais complexo, né? Debentures também, que aí a empresa também pega dinheiro no mercado e outras coisas mais. O fundo imobiliário já é uma pequena fração de algo relacionado ao setor imobiliário. Por exemplo, shopping. Você pode ser sócio de shoppings. Então você vai comprar um pedacinho de alguns shoppings, né? Tem fundos que eles são donos de 15, 20 shoppings aí. Você vai lá e compra uma cota daquele fundo, você fica sócio daqueles 15, 20 shoppings ali relacionado àquele determinado fundo. Tem fundo, por exemplo, de desenvolvimento, que é fundo que faz condomínio fechado. Tem fundo que é de galpão logístico. Esses galpões, quando a gente está chegando em cidade grande, por exemplo, São Paulo, ali quem passa para Minas Gerais, ali em Extrema, que tem muitos galpões ali, aquilo ali é tudo de fundo imobiliário. Então, o que eles fizeram? Eles foram no mercado, pegaram o dinheiro de quem? Do poupador. O poupador investiu uma pequena parcela do que ele conseguiu poupar ali ao longo do mês, comprou a cota desse galpão, hoje ele é sócio do galpão. A partir de quanto? Hoje tem fundo aí, a partir de R$5. A partir de R$5 você consegue comprar fundo. Que legal. Não precisa, então, a pessoa esperar juntar muito dinheiro para ele começar a ter essa proximidade com o mercado financeiro, então, né? A partir ali de pouca grana, R$5, R$10 ali, ele já consegue, já tá começando a ter essa proximidade para ganhar essa confiança, perder o frio na barriga ali, já dá para tá trabalhando. Já consegue. E quem for, por exemplo, para fundo imobiliário, vai lá e diversifica. Coloca um pouquinho em shopping, coloca um pouquinho em galpão logístico, coloca um pouquinho em fundo de laje corporativa. Por exemplo, por que eu falo diversificar? Na pandemia, os shoppings fecharam. Então, quem tinha toda a grana dele num fundo de investimento imobiliário de shopping, ficou com a grana parada praticamente. Quem ganhou dinheiro nesse período? Os galpões logísticos. Por quê? Porque o e-commerce rodou muito, né?
Então, se você tivesse um pé em cada canoa aí, você perderia de um lado e ganharia do outro. Na média, você estaria bem. Então, por isso que o ideal é diversificar. Investimento, sempre diversifique, gente. Busque, primeiro, conhecer. Não vai colocando, isso é um outro detalhe importante aqui. Não vai assistir o youtuber, né, que você nunca viu na tua vida e ele fala que tal ação é boa, tal fundo é bom, e aí você pega todo aquele dinheiro que você teve dificuldade para ganhar, que você suou muito e coloca na primeira indicação que você viu no YouTube. Não, vê lá, estuda, vê se realmente aquilo faz sentido. Hoje tem vários sites, por exemplo, Investidor 10 é um site interessante para você analisar ali o que está acontecendo com cada papel. Status Invest é um outro site interessante. Então, tem muitos outros aí, né? Mas vale a pena ver casa de análise. Vale a pena assistir vários youtubers aí, né? Ver pontos de vista diferentes, pontos de vista diferentes. E sempre pensar na diversificação. Então, acho que esse é um conselho que eu daria até para o meu filho, né? Diversifique, gente. Estude e diversifique. É fundamental. Legal. Muito bom. E você tinha falado um ponto aí das LCI, LCA e tal. A diferença, né, dessas letras de crédito aí, né? Qual que é a diferença básica? Você falou que é do setor do agronegócio, né? A de imobiliário, né? E como que eu consigo analisar, tipo assim, qual desses setores que seria mais adequado para mim? Por exemplo, eu estou começando a investir, um primeiro investimento hoje, né? Eu não sei se eu coloco lá, tenho pouquinha grana, não dá ainda para diversificar grande coisa. Se eu vou colocar no setor do agronegócio, se eu vou colocar no setor do imobiliário ou se eu vou deixar lá no CDB, né? Que eu precisaria analisar, né, para ter esse panorama, vamos dizer assim? O primeiro ponto é olhar o teu rendimento líquido, porque LCI e LCA não tem imposto de renda. Então já é um ponto importante. Quando você vai analisar a lâmina, né, do investimento lá, você vai ver que ela te paga um pouco menos. Então vamos lá, ela paga 95% do CDI. E o CDB te paga 110% do CDI. Então é um ponto importante. O CDB paga mais, só que o CDB tem imposto de renda. E o CDB também, ele tem um imposto de renda que ele vai variar no tempo ali. Dependendo do tempo que você deixar ele vai cobrar mais, uma alíquota maior ou uma alíquota menor. O ideal é a partir de 2 anos, que você vai pegar a menor alíquota de 15%. Isso em CDB. Mas sempre o ideal é comparar. O que acontece nas corretoras? Ela já tem uma calculadorinha ali, que você clica, ela abre a calculadora e você faz a simulação. Aí você faz a comparação. Lembrando que os 3 têm o fundo garantidor, né? Então você está seguro. Agora, lembrando que 2 ali não cobra imposto de renda e 1 já cobra imposto de renda. Então você tem que comparar os 3. Pesar ali se vale a pena esse percentualzinho a mais. Isso. E aí pagar o IR ou fazer o outro que não tenha cobrança de imposto de renda. Que não tenha cobrança de imposto de renda. O ideal é fazer conta ali. Porque contra números não tem argumento. Agora, se eu vou para o LCI ou se eu vou para o LCA, vai depender muito de quanto um está pagando ou de quanto o outro está pagando naquele determinado momento. Então, tudo é questão de momento, né? Mercado financeiro é o momento, é o time ali. Então, você tem que entender o time e ver o que é melhor naquele momento. Isso aí a gente vai, ao longo do tempo, né, entendendo como o que é melhor para nós. E detalhe, um outro ponto importante, exemplo que eu vou dar, você vai se casar.
você vai pegar teu dinheiro, você vai colocar num LCI, num LCA, num CDB. Depende. Qual que é o vencimento dele? É um outro ponto. Você vai casar ano que vem, você vai colocar num CDB para daqui a 5 anos. Você precisa daquele dinheiro para se casar. É um sonho que você tem. Não é? Dinheiro é meio. É meio de você realizar o sonho. Qual que é o sonho? Casar. Fazer uma festa bonita para a namorada aí. E aí, o que você tem que fazer? Colocar o teu dinheiro em um investimento que está acessível e ele se casa com o teu sonho. Então, isso é um outro detalhe, né? Que a gente chama liquidez. Essa liquidez, ela se adequa ao teu sonho? Sim, me adequa. Então, eu coloco ao meu sonho. Então, isso é um outro ponto importante que a gente deve entender, né? Outra coisa importante aqui também, né? Que até eu gosto de citar exemplo. Você vai se casar daqui a 2 anos. Você coloca o seu dinheiro. Você colocou o seu dinheiro numa Americanas da vida. Que deu essa quebradeira toda aí. Casamento já foi embora, meu. Foi embora. Por quê? Porque a Americanas, a ação derreteu. Aquela poupança que você vinha fazendo junto com a namorada derreteu junto com as ações da Americanas. Então já não é um investimento adequado para você colocar o seu dinheiro. Coloque lá num CDB que vai casar a data com o seu sonho. Ou um de liquidez diária. Aquele que rende diariamente ali também. Que é o ideal para fazer uma reserva de emergência, né? Que isso é um outro ponto que eu não tinha falado, que eu vou abordar aqui agora. Todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É o dinheiro que você tem para o inesperado. Quem não tem um cachorrinho que pode ficar doente? Fica doente, leva no veterinário. Quanto que custa? Hoje fazer o tratamento, dependendo, né, do jeito que o cachorrinho tiver, quanto que vai custar esse tratamento? O seu carro cai num buraco, estoura a suspensão, quanto que vai custar para arrumar a suspensão do seu carro? Problema climático, dá uma ventania, destelha a tua casa. Você tem que comprar telha, arrumar o pedreiro para refazer isso tudo. Você já está apertado, está no 0 a 0 todo mês. Como que você vai arrumar isso aí? Então, o ideal, quem conseguir, se planeja e tem uma reserva de emergência. De quanto que seria o ideal essa reserva de emergência? É o que eu ia perguntar. Tá se antecipando, legal. O que os educadores financeiros falam, de 6 a 12 vezes o essencial. Como assim? Eu preciso de R$2.000 por mês para pagar o essencial. Eu fiz o diagnóstico. O meu diagnóstico me deu lá que o meu essencial por mês é R$2.000. Esses R$2.000 eu tenho que ter para pagar as contas. Então, se você precisa de 6 vezes o essencial, você precisa de 6 vezes o quê? 6 vezes 2. De 12 a 24.000, onde? Numa reserva que possa tirar a qualquer momento. Onde que é o ideal colocar? E coloca num CDB de liquidez diária, num fundo de liquidez diária. Não vai querer travar o dinheiro. Minha reserva de emergência, eu vou colocar num CDB para 2 anos. Lascou. Você pode tirar o dinheiro? Pode tirar. Só que você vai correr risco de tirar o dinheiro naquele momento menor do que o dinheiro que você colocou, né? Dele estar em baixa naquele momento. Ou comprei ações. E se a ação da empresa naquele dia que você precisa do dinheiro também caiu? É um outro problema. Então a gente pode falar aí que o primeiro passo para ele construir uma certa estabilidade financeira ali seria, primeiro, sair das dívidas, porque normalmente as dívidas são os juros mais caros, né? Não vale a pena fazer dívida, deixar as dívidas para fazer investimento, né? Teoricamente, né? As dívidas normalmente têm uns juros mais elevados do que o que você consegue receber ali com os investimentos. Muito mais difícil você conseguir investimentos bons com os juros ali que se compararia ao que se você pega em dívida no mercado hoje.
E então se livrou das dívidas. O primeiro passo seria ali ele começar a se adaptar com esses investimentos mais seguros. Aliás, o segundo passo seria ele fazer esse colchão financeiro, vamos dizer assim, essa reserva de emergência, onde ele consiga suprir de 6 a 12 vezes ali o mensal dele, que seria entre 6 meses a 1 ano, né, para eventuais emergências. E aí então ele passar para alguns investimentos onde ele possa ter um pouquinho mais de lucratividade, num horizonte de tempo um pouco maior. Os investimentos mais arrojados depois que ele tem esse colchão. Mas esse colchão, de certa forma, é já um primeiro investimento, né? Porque o dinheiro tem que estar trabalhando para ele. Uhum. Então, ele já pode colocar esse dinheiro, como eu disse, num CDB de liquidez diária, né? Ou pode colocar esse dinheiro num investimento aí, num fundo de investimento que consiga tirar a qualquer momento. Então, primeira coisa é isso aí. Ele tem que se precaver do inesperado. Uma coisa importante que você acabou de tocar no assunto agora, né? Ser investidor. Eu sempre brinco, acordar de manhã, olhar para o espelho e falar: eu sou um recebedor de juros. Que seja o juro da sua reserva de emergência. E não acordar de manhã, olhar para o espelho e falar: eu sou um pagador de juros. Então é o primeiro ponto que você tem que acordar de manhã, todo dia, e lembrar: eu recebo juro, eu não pago mais juro. Então tira isso da sua vida, de ser pagador de juros. Como você faz isso? Diagnosticando primeiro, né? Se conhecendo, e a partir dali direcionando seus ganhos, seus gastos de uma forma mais inteligente para poder criar reserva de emergência, para depois poder caminhar para o lado do investimento. Legal. Você falou desse diagnóstico, né? E não sei como você sugere fazer esse diagnóstico, né? Se com acompanhamento de algum profissional, ou se a própria pessoa tem alguns mecanismos ali que ele possa usar para poder ter esse autodiagnóstico, vamos dizer assim, da situação. O que você recomenda para a pessoa dar um primeiro passo para começar a se entender ali? O diagnóstico, eu penso assim, né? Pode ser numa caderneta, num papel de pão. Ele tem que anotar lá tudo que ele ganha e tudo que ele gasta. É o primeiro passo. Uhum. Basta anotar? Não. Aí ele tem que fazer uma leitura daquilo lá. Porque não adianta nada. Tem uns que falam: vou fazer no Excel, vou fazer numa tabela dinâmica que toca até musiquinha. Né? Tudo colorido, toca musiquinha. Aí ele faz aquilo, aí ele sabe que ele está devendo e ele sabe que ele deve mais do que ele ganha. Mas ele não se movimenta. Então é um diagnóstico com ação. Ele tem que se movimentar. Que seja, como eu acabei de falar, no papel de pão, num saquinho de pão. Mas anota tudo que gasta. Hoje em dia, gente, cria um grupinho de WhatsApp, mas um grupinho que só tem ele. Né? Vai na padaria, anota lá na padaria: pão, R$10. Aí vai no açougue: carne, X reais. Vai anotando tudo. Chega no final do dia, abre o grupinho dele lá, que só tem ele, e passa limpo numa folha. E vai colocando o que é essencial e o que é supérfluo, para ele ter uma ideia. E sempre pensando: esse supérfluo aqui eu vou diminuir. Eu não preciso acabar com ele, porque a vida fica sem graça também, gente. Exato. Vida sem supérfluo é uma vida sem graça. Imagina você cortar a tua cervejinha 100%, quem toma uma cervejinha, né? Depois vai gastar tudo com faixa preta, né? Com remédio de depressão. Então, corta um pouco, porque o supérfluo tem que ser exceção. Não pode ser regra. Então, você ganha, sei lá, 3 mil. Você gasta 2.500 de supérfluo. Pô, tá errado. Né? Tá errado. Ah, você gasta 3 então de supérfluo. Opa, tá controlável, né? Dependendo de qual sejam as outras contas dele. Proporcionalmente falando, é controlável? Então vai comer o docinho de vez em quando, vai tomar o cafezinho de vez em quando, vai tomar a cervejinha de vez em quando. Não dá para ser regra. Esse é o problema. Porque tem gente que acha que a vida é feita de supérfluo. Só tem graça se tem supérfluo.
aí a conta não fecha. Então, faz esse diagnóstico. Anotou lá tudo certinho no final do dia. Chegou no final do mês, faz um balanço. Opa, eu estou gastando aqui uma parte grande da minha renda supérflua. O que eu posso cortar? Começa a cortar. Às vezes, ele vai descobrir, como eu já falei, que ele assina uma Netflix, não assiste. Que ele paga academia e nem pisa na academia. Para que vai pagar então? Não é? Tem que começar a pensar nisso. Senti uma alfinetada aí, viu? Mas... muitas vezes ele compra calçado e já tem um monte de calçado em casa. Não é centopeia, né? O cara não é uma centopeia. Então ele tem que se conhecer. Se conhecendo, quem que toma a decisão sem se conhecer? Ninguém. Então ele tem que se conhecer. Não tem um acho aí, né? Não existe achismo em educação financeira. E nem tem uma regra também, né? Para todo mundo. Não tem uma regra. Isso aqui não é receita de bolo, né? Cada um vai se adaptar de um jeito. Porque também não adianta o cara cortar tudo e ser infeliz, gente. Exato. O dinheiro é meio para fazer as pessoas felizes. O dinheiro, ele tá aí para ser meio, não é fim. E tem um outro detalhe importante nisso tudo. Eu tenho que pensar no meu futuro também. Então, o que adianta eu hoje espremer o meu presente só pensando no meu futuro? Tem que ter um equilíbrio. O que adianta eu chegar lá na frente doente? Uhum. Eu tenho que ter vida social. Tem as saúdes aqui, né? Eu tenho que ter saúde financeira. Eu tenho. Mas eu tenho que ter a saúde social. Eu tenho que ter uma vida social. Eu tenho que ter a saúde física. Academia me faz bem? Paga academia. Personal, eu preciso do personal lá na academia para me ajudar? Paga o personal. Cada um é cada um. Tem aquele que dá conta de correr na rua e é feliz correndo na rua. Agora tem aquele que não dá conta de correr na rua, que ele tem que pagar academia. Então cada um vai ter o seu modelo ali. Então, a saúde física é importante. Ele tem que cuidar da saúde física. Ah, eu tomo remédio, vou economizar não tomando mais remédio. Tá errado. Vai comprometer a saúde que vai piorar lá na frente, né? Vai piorar lá na frente. Ah, não vou no médico para economizar. Tá errado, ele tem que ir no médico. Então, é um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio. E o dinheiro tá ali no meio porque eu não posso ser apenas pagador de boleto. Isso é uma coisa que eu também tenho que ter em mente. Eu vou ser pagador de boleto o resto da minha vida? Não dá certo. Eu tenho que realizar sonho. Mas isso tudo depende de um equilíbrio. E tem sonho que é barato. Não preciso também, eu vou viajar. Não preciso ir para fora. Fazer uma viagem, faça uma viagem aqui perto. Né? Começa a ponderar também o bom barato, né? Sim. Não dá para ter só o bom caro, né? Isso aí é uma armadilha também que as pessoas acabam caindo pela questão da comparação, né? A gente falou muito da questão comportamental aí ligada à educação financeira e eu vejo muito esse problema. Às vezes nem é um sonho próprio da pessoa ali, mas ela vê o fulano fazendo uma determinada coisa, trocando de carro, fazendo uma viagem, né, para fora e aí desperta uma loucura nela ali de querer fazer igual, né? E às vezes não tem muito sentido, pode curtir muito bem, né? E aí entra a questão do autoconhecimento, né? Dela realizar os sonhos dela de uma forma barata, ela consegue ali. E aí entra a questão da prosperidade, que você falou de ter equilíbrio, né? Eu acredito que isso é prosperidade, né? Então é por isso que leva o nome aí do nosso canal, né? De Prospera Cash, que a nossa ideia é levar essa mensagem de prosperidade e é justamente ter esse equilíbrio. Não adianta nada, a pessoa juntar dinheiro, comprometer a saúde, né? E aí lá na frente vai gastar todo o dinheiro que juntou para poder consertar um pouco, porque às vezes nem é reversível quanto, né, ela abalou a saúde dela ali. E aí acaba tendo essas disfunções, né? Então o ideal, concordo plenamente nessa questão de ter esse equilíbrio, mas eu penso também que em alguns momentos, né, a gente pode ter uma força a mais, né, em algum lado para você mudar, vamos dizer assim, né, a sua questão. Por exemplo, se a pessoa está ali numa questão de dívidas, como a gente comentou no início, né, ela vai precisar abdicar de alguns prazeres ali, né, para ela poder, por um tempo, né, mas ela tem que ter na cabeça que isso é periódico, né, até as coisas se acertarem, para então ela voltar a usufruir daquilo ali
com mais tranquilidade, porque pode ser que até que aquele prazer dela acaba sendo desprazeroso, né? Se ela tá ali curtindo um passeio, um restaurante, eventual, alguma coisa ali que é esse prazer para ela, e tá tendo um gasto, mas que ela sabe que aquilo lhe vai dar uma dor de cabeça amanhã ou depois, que vai ter a operadora do cartão cobrando lá, mandando e-mail, SMS, ligando, né? O agiota batendo na porta, né? Então, isso será que vale a pena, né? Tudo isso. Mas eu acho que em alguns momentos a gente pode, sim, fazer um esforço maior. Eu falo assim porque eu fiz muito isso, né, no começo, porque a gente vem de uma família, né, pobre e assim, graças a Deus, né, meus pais com o empreendedorismo, né, conseguiu evoluir bastante, e é por isso que é uma das bandeiras que eu levanto e defendo muito a questão do empreendedorismo, né, e eu aprendi, né, com essa questão também, abrir mão um pouquinho, né, de algumas vontades mesmo. Às vezes passava vontade mesmo de alguma coisa que queria ali, mas eu fixava não, eu tenho essa meta ali na frente, eu vou ter que segurar as pontas aqui um pouquinho, dar uma apertadinha aqui, aí lá na frente eu venho a usufruir, né, para poder conquistar uma meta, conquistar um sonho, quando foi comprar a primeira motinha ali, depois comprar o primeiro carro, então a gente vai apertando, deixa de sair um pouquinho, né, a época que a molecada tava muito ali, todo mundo curtindo balada e tal, opa, não vai dar para eu acompanhar essa galera, né, vai lá, vocês estão curtindo, tá no ritmo, cada um tem o seu ritmo, às vezes já tava numa condição melhor, né, e às vezes não é o momento da gente. Então essa questão de comparação às vezes pode ser de fato, né, uma armadilha. E como eu citei aqui a questão do Prospera Cast, eu quero aproveitar para chamar aqui os nossos patrocinadores, né? O Prospera Cast é o nosso canal e a gente executa aqui as nossas gravações no Estúdio Cast, né? E o Estúdio Cast é um espaço que, se você quer gravar seu podcast, fazer o seu canal no YouTube, gravar cursos, tem aqui a oportunidade de você locar esse espaço para você poder fazer as suas gravações. E quero agradecer também o Ari Designer, que é o nosso patrocinador oficial aqui do Prospera Cast. E esse é o Ari Design, está aparecendo aí na tela para vocês, né? É uma gráfica de um amigo nosso aí, Ari, que oferece tudo em papelaria para vocês, em MDF, tem loja lá no Mercado Livre, na Shopee, tem o site próprio que vocês podem conferir, tem muita novidade lá. E o Camaleão Financeiro, que apareceu aqui pra gente, que é o canal do nosso amigo aqui, grande professor Marçal. Eu quero até que depois você comenta pra gente um pouquinho dessa ideia, né, do porquê desse nome, Camaleão Financeiro. E vamos lá, quem que é o próximo que aparece na nossa tela? Estúdio Cast eu já falei, tem o Prospera, que é o nosso canal, a Prospera Treinamentos, né? A Prospera Treinamentos faz parte do nosso grupo aí, e acompanha lá também nas nossas páginas do Instagram, que em breve vai ter muita novidade aí para vocês, trazendo treinamentos em algumas áreas que provavelmente vai ajudar você a construir mais prosperidade na sua vida. E a Saborear Sorvetes. A Saborear Sorvetes também é a nossa patrocinadora aqui. E aproveitando para convidar vocês para conhecer a Saborear, que está participando do festival Bar em Bar, que é um festival promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, onde premia alguns pratos especiais, né, de restaurantes, bares, cozinhas, né, onde você pode comer fora aí, tem diversos empreendimentos participando desse setor aí, e tem muita novidade. A Saborear tá lá com um prato especial, vai lá conferir, se gostou, faz a sua votação lá, você pode votar de 1 a 5 estrelas, isso para todos os restaurantes participantes, né, então você vai votando e depois na média ali vai ter um destaque para a empresa que teve o prato mais elaborado, e enfim, vai lá conferir o seu prato. E voltando aqui então para o nosso bate-papo, professor, né? Eu vi ali o logo do Camaleão Financeiro. Comenta pra gente de onde surgiu essa ideia. Por que do nome Camaleão Financeiro? Bom, eu vou até pegar o gancho que você falou, que nós temos que muitas vezes abdicar de sonhos, né? De muitas vezes desejos para prosperar, né? Às vezes até para pagar uma conta. E a ideia do Camaleão passa por isso. A gente está em constante transformação, conforme o ambiente, né, que nós estamos inserido, ele muda. No mundo financeiro, a gente também tem que mudar. Então, o camaleão é justamente isso. É a figura do camaleão, né, de um bichinho tão simpático. Ele meio que se protege mudando de cor, né? Meio não, ele faz isso, né? Uhum. Mudando de cor. E a gente tem que se proteger mudando também. Boa. Então, isso é uma mudança que você acabou de falar, né? Para prosperar. Então, eu mudo
os meus hábitos que eu tinha, porque agora eu tenho uma meta diferente. Eu tenho uma meta, talvez, como você falou, de comprar uma moto. Eu tenho uma meta de empreender. Eu tenho uma meta de fazer um curso. Então, o camaleão ele veio nessa ideia. Nós todos temos que ser camaleões. Nós temos que mudar de acordo com o que está nos rodeando, né? Está no nosso entorno, para a gente sobreviver. Então, e mudança até ao longo do tempo. Quando eu vivo lá, dependendo do meu pai, eu tenho uma maneira de viver. Aí eu entro no mercado de trabalho, eu vou ter uma outra maneira de viver. Aí eu passo a ter filhos, eu vou ter uma outra maneira de viver. Daqui a pouco eu estou entrando na fase da aposentadoria. Eu tenho que ter uma outra maneira de viver. Então, nós somos eternos camaleões. E a vida financeira, a partir do momento que a gente acorda de manhã, o que a gente faz? A gente acende a luz, a gente está consumindo. A gente vai precisar de dinheiro para isso, para pagar aquela luz que você acendeu. Aí você vai para o banheiro, escova os dentes, você está abrindo a torneira. Você vai precisar de dinheiro para pagar aquela conta de água que você acabou ali de acionar a torneira. Então a gente também está em constante gasto, né? Em constante consumo. A gente nasce consumindo e nós vamos morrer consumindo. Então a gente vai precisar de se adaptar ao mercado financeiro, não ao mercado, vamos dizer, ao mercado de ações, não, ao mercado como um todo aí, né? Uhum. Uma maneira mais ampla, Sim. né? Vamos olhar de uma maneira mais ampla para sobreviver. Então a ideia foi essa, né? E muitos já vinham. Por que não cria alguma coisa mais didática para a gente? Porque eu falava muito em sala de aula. Eu já tenho uma disciplina chamada Educação e Terapia Financeira. Tem um projeto de extensão também de educação financeira. E aí eles falavam, mas o que a gente pode passar para os familiares? O que eu posso falar para o meu primo? Aí a ideia do canal foi suprir, né, esses pedidos que as pessoas faziam. E aí eu venho meio que nas horas vagas, né, bolando tanto um conteúdo, gravando, meio que batendo o escanteio, correndo na área para cabecear e depois sendo goleiro para defender. Mas a gente está devagar ali criando conteúdo, né, nada difícil, tenta falar numa linguagem mais simples possível, mais objetiva possível para todo mundo absorver. É justamente isso que eu achei muito legal, né, do seu canal. Quando eu tive conhecimento ali, assisti vários vídeos lá. E justamente essa linguagem acessível. Assim, né, quando a gente está comentando aqui do pessoal iniciante e tal, né? De entrar nesse mundo, né, de cuidar das finanças, né, e é do básico mesmo ali, de controlar o que gasta, o que ganha, né, porque para mim isso fez muita diferença, né, como eu falei no começo ali, que eu tive que abrir mão de algumas das coisas, né, eu anotava tudo ali, como você falou, eu tinha uma planilhinha lá e eu tinha todas as despesas, né, e tinha todas as despesas, as despesas e o que entrava de receita, que era bem limitado, que era só o salário, e aí eu vi a necessidade depois de fazer uma renda extra, preciso na hora vaga fazer alguma coisa ali para eu poder, né, se eu quiser acelerar esses ganhos aqui para eu poder cumprir a minha meta, vamos dizer assim, né? Isso foi o que me possibilitou abrir o meu primeiro negócio também, né? Eu lembro que você comentou aí agora há pouco da questão do empreender, né? Foi uma das minhas metas também. Não era muito dinheiro, né? Na época, o primeiro negócio que eu montei, mas o que fez assim, eu escalar mais rápido. Então, quando eu abri o primeiro negócio, né, com a reservinha que eu tinha, que ganhava na época lá, se não me engano, acho que era R$ 1.200, né, no último emprego que eu trabalhei, não era um grande salário, era um salário base, né, e estava ali na faculdade ainda, mas foi dessas economias, né, e abdicando um pouquinho de algumas gratificações imediatas ali que eu queria, que me possibilitou a alavancar depois os meus ganhos, né? E aí surgiu essa necessidade, como você falou, de gerenciar, não basta se anotar, tem que ter essa gestão, né, dos gastos e dos ganhos, né? Foi ali que eu vi alguns gastos que eu poderia abrir mão, né, que eram supérfluos, e que eu precisava ter algum ganho ali, na hora vaga, fazer alguma renda extra, fazer de alguma forma que eu conseguia aumentar e acelerar esse passo a passo. Então, é uma dica que eu acho muito, muito bacana. E parabéns pelo nome, eu gostei bastante da analogia aí do camaleão, né, da adaptabilidade. Eu acho que é justamente
dessa forma. Então, se você não segue o canal Camaleão Financeiro, acessa lá, segue o canal, que tem muito conteúdo bacana. Aproveita para ir inteirando nesse mundo aí das finanças pessoais, dos investimentos, né? Uma linguagem super acessível. Então, se você precisa ir perdendo esse medo, né? Vai consumindo esse conteúdo, como o professor bem colocou aqui no início, né? Tá muito mais fácil hoje a gente ter acesso a esse conteúdo. A gente consegue lá no seu canal, tem diversos outros canais também que difundem essa mensagem aí. E parabéns por ter feito essa escolha. Sei que a sua agenda não é lá tão fácil. Quando eu vi, até fiquei surpreso, né? Eu falei, poxa, o Marçal conseguiu encaixar mais alguma coisinha ali, né? Por conta dos projetos, universidade, aula e tal. Sei que é uma correria e tá fazendo ali um projeto gratuito, né? Aberto ali para todo mundo ter acesso e conseguir avançar um pouco mais. E é algo que, assim, enriquece bastante a nossa comunidade, né? Que é algo que todo mundo precisa aprender um pouquinho mais. Tem alguma sugestão de livro, algo que a pessoa queira se aprofundar um pouquinho mais para que ela consiga entrar nesse mundo? O que você deixaria de sugestão aí para os nossos ouvintes? Bom, antes de eu falar do livro, eu vou tocar num ponto aqui que a gente poderia ficar aqui uma semana falando, né, conversando, porque o assunto é tão vasto, mas você tocou num ponto muito importante, né? Questão do empreender, né? Você falou que empreendeu, que se espremeu para poder criar seu primeiro negócio. Tudo veio do quê? De um sonho. É o sonho que nos motiva. Então, a gente só vai poupar, gente, se nós tivermos onde a gente colocar o dinheiro. Poupar para colocar lá no banco, só por colocar, não vira nada. Você tem que ter o dinheiro direcionado para alguma coisa que vai te fazer feliz, que vai te realizar algum sonho. Então, crie um sonho de curto prazo, que você consiga realizar rápido para se animar. Eu vou, que seja comprar um tênis, é um sonho. Crie um sonho de médio prazo, vou fazer uma faculdade. Um sonho de médio prazo, é importante, importantíssimo. E um sonho de longo prazo. Eu vou construir uma carteira aí ao longo de 20, 30 anos para mim me aposentar mais tranquilo. Não ficar dependendo somente do INSS, né? Isso não será suficiente, né? Então, crie esse sonho, sonhe, né? Aquilo que eu falei, o sonho é meta, mas que seja realizável, né? Não adianta eu sonhar com algo muito esplendoroso que não vai ser alcançável. Sonha com algo que você alcance. Quando alcançar, comemore. Boa. Né? Que seja com uma Coca-Cola, aquela Coca-Cola estupidamente gelada num dia de 40 graus aqui em Três Lagoas. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Ou vai tomar um sorvete lá na Saborear. Comemore. Por quê? Porque é ganho que você tem, isso aí te motiva. Isso aí acaba alimentando ainda mais a mudança do seu pensar, né? Do seu mindset, né? Da sua nova mentalidade. Então é importante ter o sonho de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E comemorar isso aí. O que seria, professor, esse curto, médio e longo prazo? Uma ideia de tempo assim, pra gente... Qual que seria esse tempo pra gente ter uma ideia de mensurar? Ou não tem também uma regra? Até um ano, curto prazo. Até um ano curto. Até 5 anos, médio prazo. E a partir aí de 20 anos, né? Até eu tenho não vou falar muito não, que eu quero que vocês assistam lá no canal. Tem um vídeo lá de metas, que eu trato disso. Né? Eu deixei, tem até o quadrinho lá falando dos tempos. Então dá uma olhadinha lá no canal. Mas é isso aí, de curto prazo vai ali até 1 ano, de médio prazo aí até uns 5 anos e de longo prazo a partir de 10 anos. Né? Casa própria, longo prazo, né? Você vai estar pagando ela quando você acabar de pagar aquele alívio, né? Que te dá, né? Um carro, se você financiar, que acabar de pagar um médio prazo. E, sei lá, trocou o celular,
comprou um tênis, aí já é um sonho de curto prazo. Mas comemore também, viu? Não é importante só atingir, é importante atingir, comemorar e renovar. Tá sempre renovando os sonhos também. Por quê? Porque é o que vai te movimentar. Imagina se você tivesse parado no seu primeiro sonho. Isso aqui não existiria. Isso aqui é fruto de um sonho. Exatamente. Aí você se espremeu, se planejou e fez o quê? Direcionou recurso para cá para realizar isso aqui. Então é importante, gente. E empreendedorismo, quando às vezes eu não estou muito contente com o meu trabalho, não é? Estou lá reclamando. Busca novas formas de melhorar a renda, porque educação financeira também é melhorar o ganho. Não é permanecer naquele ganho, ficar contente com aquele ganho, não. Vai fazer um curso, vai mudar de emprego, vai se qualificar. Às vezes você está no emprego, você se qualifica, o teu patrão te valoriza. Consegue uma promoção, consegue um cargo uma promoção, melhor. Tem que pensar alto, né? É isso não aí. seja aquele cidadão que anda com uma nuvem escura aqui em cima da cabeça, né? Com raio, relâmpagos e trovões reclamando da vida. Corra atrás do sonho e corra atrás de melhorar o seu ganho também. Acho que nós temos um exemplo aqui. Eu falei que ia aprender muito com ele, ó. O aprendiz supera sempre o mestre. Isso que nos motiva a continuar professor. Um ponto importante, você falou de livros. Acho que Pai Rico, Pai Pobre não pode ficar sem ser lido. Você vai aprender o que é ativo, o que é passivo. Acho que ali vai aprender a corrida dos ratos. Também tem um vídeo agora lá no canal sobre a corrida dos ratos. Importante entender. O Segredo de uma Mente Milionária é muito bacana. Acho que também tem que ser lido. E um ponto importante aqui que a gente tem que abordar também, gente, até a Bíblia fala muito. Tem muitas passagens, eu não lembro bem o número de passagens. Tem um educador financeiro aqui de Campo Grande que ele fala de educação financeira por meio da Bíblia. Então a gente vê que tem muita leitura aí, né, literatura a respeito de educação financeira. Psicologia econômica, tem um livro que chama Psicologia Econômica excelente. Acho que também vale a pena ser lido. Acho que eu tenho esse em algum lugar, do Morgan alguma coisa, não é? Morgan. Eu até vi ele por aqui hoje. É um branquinho do que tem um cifrão na capa e um cérebro, algo assim. Acho que eu até vi ele por aqui hoje. Tem em algum lugar aí. Esse livro vale muito a pena também de ser lido. Por enquanto ficaria nesses três. Também tem um vídeo lá que eu fiz algumas indicações. Boa. Tem os livros do professor Reinaldo Domingos. Excelente. Terapia Financeira, excelente, também indico, vale a pena ser lido. Acho que esses 4, para começar, já valeria a pena. É muito conteúdo. De fato, o primeiro que você citou, o Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos livros que me impactou bastante, né? Justamente esse conceito de ativo, passivo, foi ali, eu acho que foi o livro que me despertou, assim, vamos dizer, tanto para o empreendedorismo, né? E para essa questão também da gestão dos ativos e passivos ali. É uma indicação muito boa, né? Todos esses livros, né, são livros excelentes, né, que eu já li eles e realmente concordo plenamente. Eu acho que são livros ali fundamentais. Eu ia te fazer uma pergunta e eu me fugi agora. Eu fui falar dos livros. Acabei esquecendo. Tem um que eu lembrei aqui agora, do Primo Pobre. Acabei de ler ele agora. Esqueci o nome do livro, mas vale a pena também. Esse eu não li ainda. Vocês procurem lá o livro do Primo Pobre, é legal. Vale a pena ser lido. O livro da Natália Arcuri, também Me Poupe, é bacana, também vale a pena. Tem muito livro bom, gente. Muito, muito, muito. Hoje a literatura aí de educação financeira é vasta. E vai sair um do professor Marçal? Eu tenho vontade. Legal. Tenho vontade. Espero que sim. Quem sabe um Espero que sim. Eu lembro que na faculdade você produzia muito ali, né? Então eu acredito que tem muita bagagem aí que dá para trazer pra gente um conhecimento legal aí dessa área também. Vou esperar isso, hein? Vou acompanhar de perto. Eu acho que tem potencial aí de sair um livro bacana. Quem sabe? Aguardar. Vamos ver. Maravilha.
Marçal, quer deixar mais algum comentário aí pro pessoal? Alguma dica que eu esqueci de perguntar? E tem uma coisa que eu lembrei aqui, que você comentou agora no finalzinho, que é a questão da casa própria, né? É algo que eu vejo alguns gurus aí da internet comentando que é contra comprar casa própria, que deveria alugar. E na sua visão, o que é o mais adequado? O que vai te deixar mais tranquilo? Não é receita de bolo, né? Não dá para falar, para mim é bom ter casa própria ou é bom eu pegar o dinheiro e aplicar? Casa própria é uma segurança. A pessoa muitas vezes quer colocar a cabeça no travesseiro, saber que o lar ali é dela, né? Que ela tá tranquila, que pelo menos ela tem uma casa, né, para residir. Eu gosto da segurança. Eu acho que todo mundo deveria ter a sua casa. Acho que eu sou a favor de ter a casa. Eu não sou a favor de não ter, não. Ficar de aluguel. Ficar de aluguel. Eu sou mais a favor de ter a casa. Eu concordo também, e não só por essa questão da segurança também. Eu acho que... eu vejo muito eles falando, mas de uma forma assim... se você tirar o dinheiro que você vai investir na casa... né? Se ele ficar rendendo ali para você, ele te rende muito mais. Mas eu acho que essa conta é feita assim, se a pessoa tiver de fato o dinheiro da casa, né? Eu acho que na prática, a grande maioria, né, dos brasileiros compram a casa ali financiada, em parcelas e tal, que hoje, né... É muito bom, assim, vamos dizer, você comprar uma casa hoje, que você paga quase o preço de um aluguel, muitas vezes. Então, acho que não faz, na minha visão, não faz muito sentido, né? A pessoa ter uma casa, pagar o aluguel, porque no brasileiro médio hoje, aí, né, que é assalariado e tal, e tem uma renda mediana, ele não vai conseguir pagar o aluguel e sobrar dinheiro para investir, para ter um rendimento, na grande maioria das vezes, né? Então, na minha visão, fica um pouco difícil. Então, eu sou muito a favor também a gente compartilha da mesma visão aí nesse caso, de que a casa própria, além de ter essa questão da segurança, dele ficar mais tranquilo ali, e também eu acho que em números também acaba valendo mais a pena. Eu acho que ali eles apresentam um mundo perfeito, né? Você já ter o dinheiro, você aplicar bem o dinheiro e receber tudo certinho dentro daquele tempo que vale a pena. Mas a questão é essa mesmo, né? Eu não tenho dinheiro, às vezes eu tenho aquela entrada apertada ali para dar, pago caro de aluguel, um dinheiro que vai e não volta, e muitas vezes o que eu pago de aluguel, eu pago de financiamento e ainda fico com o imóvel, né? Exato. Então, e fico tranquilo, né? Algo que eu posso deixar de herança para o filho, um pé de meia aí que depois o filho pode ter. Então, eu compartilho da ideia de ter a sua casa própria. E é segurança, né? Nada melhor. É bom você pegar o martelo e poder pôr um prego na sua parede, né? Acho que ninguém vai te encher o saco, né? Ninguém vai te azucrinar. Acho que essa é uma vantagem que não tem preço. Legal. Maravilha. Tem mais algum recado que você quer deixar? Uma fala, uma frase de impacto aí pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje? Gente, estuda educação financeira, não deixe de investir no conhecimento. Acho que esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não vai nos acrescentar nada, né? Use seu tempo de uma maneira que vai aprender um pouquinho a pôr o dinheiro para trabalhar para você, a usar melhor esse recurso. É um recurso que todo mundo precisa. Aqui não é ser capitalista, não é ser materialista, é um recurso que todo mundo precisa dele para viver, né? Acho que isso é fundamental. Maravilha. Marçal, obrigado pela sua participação aqui no ProsperaCast. Deu para enriquecer um pouco mais hoje aí com esse bate-papo. Acredito que o pessoal aí que nos ouviu também conseguiu aprender bastante coisa. E deixa o recado aí pro pessoal, segue lá, né? Tem Instagram também? Deixar o arroba aí pro pessoal seguir. Tem Instagram também. Qual que é o... @Camaleão Financeiro. Camaleão Financeiro, o mesmo do YouTube. Então segue lá, adiciona também o Camaleão Financeiro lá e se inscreve no canal, que de fato tem um conteúdo muito valioso. Eu acredito que vai te ajudar também a enriquecer, a fazer você prosperar um pouco mais aí na sua vida e na sua carreira. Valeu, até a próxima, pessoal.